Primeiro, a nossa igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos todos orar para que o pastor Marcelo venha trazer a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de graça, poder e maravilhas, Jesus maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos que não conhece derrota, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, ao Deus a quem nós servimos e amamos. Te apresentamos o teu Filho, Senhor, que vai trazer a tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela quebra grilhões do inferno, ela vence a morte, ela é poderosa, ela é o alimento que nos sustenta todos os dias, ela é o ar que respiramos. A tua palavra é vida, Senhor, e que nesta noite usa, Senhor, o teu Filho com poder e autoridade, que todo impedimento da tua palavra seja destronado pelo poder e autoridade, para o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade, nas pragas hoje. Nós estamos na sexta praga, que se conta ali em Êxodo, capítulo 9, e versículo 8 em diante, até o 12. Êxodo, capítulo 9, e versículo 8 ao 12. Amém? Êxodo 9, 8. Diz assim a palavra do Senhor. 9, 8. Isso. E então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu, diante dos olhos de Faraó. Tornar-se-ão pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens, no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do fogo e puseram diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu e tornou em sarna, e que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Bem, já passamos pela praga do sangue no Rio Nilo, das rãs, do piolho, das moscas, das mortes do rebanho, e agora Deus vai tocar na pele. Deus vai tocar na pele das pessoas. Deus vai trazer um sofrimento maior ainda daqueles das outras pragas, porque é um sofrimento físico, E geralmente o sofrimento físico ele atrai mais afecção das pessoas para Deus, do que muitas das vezes uma perda. Aleluia, Jesus, glória a Deus.
Agora Deus vai enviar a praga dos tumores. No versículo 1, aleluia, Jesus, glória a Deus. Na verdade, nessa sexta praga, Deus vai continuar na mesma linha do castigo de Deus. Só que nesta praga específica das úlceras, Deus vai nos dar lições, vai nos ensinar, aleluia, Jesus, como Deus castiga os povos, como Deus castiga aquele que se afasta, que está longe dele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Primeiro, a gente entende que Deus castiga diferentemente. Quando alguém castiga alguém, ele tentando fazer com que a pessoa mude a atitude, como o próprio pai, uma mãe faz com o seu filho, para que ele não faça aquilo que ele estava fazendo. E Deus é um Deus que castiga sabiamente, com sabedoria. Aleluia, Jesus. Veja só, aqui no versículo 10, a cinza se espalhou no céu e se tornou em sarna, e arrebentava em úlcera nos homens e no gado. Aqui é uma doença de pele, dermatológica, e é uma doença que é infecciosa, que causa inflamação, como se fosse algo com pus, que saísse pus nessa chaga, um abscesso, um furúnculo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Algum significado: inflamação, abscesso, um furúnculo. Aleluia, Jesus, glória a Deus, que os estudiosos acreditam. E lá em Deuteronômio 28, versículo 27, Moisés fala sobre essa praga, esse tipo de praga. Deuteronômio 28, versículo 27. Nós vemos aqui: e o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com coceira, que não possas curar-te. Imagine você ter uma chaga, uma úlcera dessa, que você tem que coçar, você coça, sai pus, Aleluia, Jesus, glória a Deus. E era dolorido, e estava infectado, e espalhava pelo corpo do Egito. Não era apenas uma parte do corpo, era sobre todo o corpo do egípcio que estava essa praga, essa chaga. E não só nos egípcios, mas também nos animais, que na verdade foram aqueles que sobrou da praga número 5, aqueles que sobreviveram, agora foram atacadas pelas chagas das úlceras, tanto os animais dos egípcios. É interessante que no versículo 8 fala que Deus mandou Moisés pegar a cinza dos fornos com as palmas da mão. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Versículo 8: e que foi jogada para cima esse pó, e quando caiu entre os homens, se tornou uma chaga, aleluia, um tumor. Aleluia, Jesus. E essa cinza que estava nesse forno
era a cinza dos fornos que era utilizado para queimar tijolo. Preste bem atenção nesse sentido. Tijolo era o forno, aleluia, Jesus, que os hebreus conheciam bem. Por quê? Porque eles trabalhavam fazendo tijolos para as construções de Faraó, né? Então eles amassavam o barro, fabricavam o tijolo, depois colocavam no forno para queimar, para endurecer. Então, aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E fazendo assim, Deus estava trazendo recordação, aleluia, Jesus, glória a Deus, ao povo de Deus, do seu sofrimento, que era causado pelos próprios egípcios, que faziam eles trabalhar como escravos. Veja como Deus disciplina, trazendo referência do pecado. Aleluia, Jesus. Aquilo que trazia sofrimento, dor, choro, para o povo hebreu, por causa dos egípcios, agora estava trazendo choro e sofrimento para o povo egípcio. Foi destes povos que veio o castigo para os egípcios. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vejam só, o pecado, o homem, ele pode pecar voluntariamente, de maneira dissoluta, mas a consequência, mesmo que ele venha um dia arrepender-se, a consequência do pecado vai alcançá-lo. Aleluia, Jesus. Mas hoje eu sou. Não importa. O que nós plantamos, nós vamos colher. É a lei da semeadura. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Foi a cinza que Deus fez transformar-se em tumores. Deus castiga com sabedoria, fazendo referência ao pecado. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, Jacó enganou o seu irmão Esaú. Ele cometeu esse pecado, enganando o seu irmão Esaú, tomando o seu lugar. E qual foi a disciplina que Deus fez na vida de Jacó? Fez com que o seu sogro o enganasse, também com o pecado da primogenitura que ele tinha cometido. Ele deveria casar com Raquel, mas Raquel era mais nova. Ele, aleluia, Jesus, chegou e trocou à noite as filhas. Então Jacó tomou Lia como esposa e não Raquel. O mesmo pecado que ele cometeu lá no passado, agora Deus estava castigando Jacó pelo mesmo pecado, pelo mesmo erro. Aleluia, Jesus. Os irmãos trocados lá no passado, né, se fazendo por um no lugar do outro, e agora também a própria Léia se fazendo como Raquel. Então o mesmo pecado que Jacó cometeu, ele agora estava sofrendo pelo mesmo pecado. Ele enganou o pai, o seu sogro também o enganou, o seu tio. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Enganou o pai que estava cego, né, se fazendo por outra pessoa, e foi enganado também na escuridão, que não reconheceu que era Lia e não era Raquel. Então Deus faz referência do pecado, aleluia, Jesus, na disciplina. Então nós temos que tomar muito cuidado. Como era o nosso passado? Que talvez Deus... A Bíblia diz, bem-aventurado é quem Deus não atribui
o seu pecado. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, né? Aleluia, Jesus. Mas vemos aqui que Deus disciplina o seu povo, os seus filhos. Lembra Nadab e Abiú, que pegaram fogo estranho, aleluia, Jesus, e foi apresentar diante de Deus o fogo estranho, na presença dele, no culto a ele. O que Deus fez? Qual foi o castigo deles? Nadab e Abiú. Deus lançou um fogo do céu e o consumiu. Pelo próprio fogo, eles também foram castigados. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando o faraó pegou, dando ordem que fossem jogadas nas águas as crianças, Deus puniu o exército de faraó também nas águas, que quando o mar se abriu, o exército passou no meio, a água fechou, matando o faraó e o seu exército. Ah, mas na novela não parece isso, mas na Bíblia diz que morreram tanto o exército como o faraó. O mar se fechou, e foram afogados nas águas. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Aqui o agir, aqui temos faraó fazendo o povo sofrer por causa dos fornos. Aleluia, Jesus, de tijolos. E agora Deus faz eles sofrerem por causa da cinza, né? Isso é a disciplina, né? O juízo, na verdade aqui é o juízo de Deus, né? Qual a aplicação que nós temos para a nossa vida dessa mensagem, dessa palavra, desse significado? Primeiro, distinção entre juízo e castigo. Uma coisa é juízo e outra coisa é disciplina. Juízo é para aqueles não crentes, para aqueles que não se arrependem. É juízo de Deus na sua vida. Quando o homem não se arrepende, há sobre a vida dele um juízo de Deus. E disciplina é para o cristão, para os seus filhos, que vai suscitar nos filhos de Deus uma coisa chamada arrependimento. Arrependimento. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Muitos podem falar assim: por que Deus perdoou Davi, que cometeu muitos mais pecados do que Saul, na verdade, Saul. Por quê? Que Deus perdoou Davi e sobre a vida dele teve disciplina, sim, mas na vida de Saul, aleluia, Jesus, que cometeu teoricamente aos nossos olhos um pecado menor, Deus trouxe a vida dele em juízo, porque havia no coração de Davi, que cometeu muitos e muitos pecados gravíssimos diante de Deus, mas Davi tinha um coração arrependido. Davi era o homem que, quando Deus falava com ele sobre o seu pecado, ele se prostrava diante dele e reconhecia o seu erro. Saul não reconhecia o seu erro, ele não tinha o coração arrependido. Aqui no Egito era o juízo de Deus, as pragas lançadas sobre o povo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Para nós, a aplicação deve ser de disciplina. Para o cristão, para aquele que serve realmente a Deus, a correção de Deus é disciplina. É claro que ninguém quer ser disciplinado, porque todo mundo, aos seus próprios olhos, estão certos. Porque a Bíblia diz que nós mesmos não nos condenaríamos, mas quando somos julgados e disciplinados, somos julgados e disciplinados pelo Senhor. É o Senhor que nos julga, porque nós mesmos está tudo bem,
né? A própria palavra de Deus é que ela nos julgou. Ela nos mostra a verdade que quem nós somos, um pecador. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo nome do Senhor. E quem Deus disciplina? O filho que ama. Deus disciplina o filho que ama. Hebreus 12, do 5 a 11. Para sermos participantes da santidade. Hebreus 12, versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco, como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Além do que tivéssemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? 10. Porque aquele que, na verdade, por um pouco tempo, nos corrige, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitado por ela. 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e o joelho desconjuntados. Vejam só, aqui Deus está falando de disciplina. Deus está falando que a palavra disciplina, corrige. Hoje muitos falam, não pode falar isso porque ofende, porque discrimina. Mas é a palavra de Deus que está falando. É o próprio Deus, porque a palavra do Senhor nos fala que a gente tem que santificar, santifique na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus. Não podemos tirar texto da palavra de Deus para nos agradarmos com palavras agradáveis. A palavra de Deus nos corrige, nos exorta. Aleluia, Jesus. A oração santifica. A oração santifica. A palavra de Deus santifica. A oração santifica. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então é necessário o cristão orar. Não ficar pedindo oração, orar. É necessário o cristão ler a palavra de Deus, ter um conhecimento. Não ficar pedindo para o outro. Nós vivemos num tempo que muitos nem conhecem Deus, nem a palavra de Deus, e muito menos a oração. Alguém no dia de hoje não almoçou, não tomou um café da manhã, não se alimentou? E sua vida espiritual? Ou precisa ter algum tipo de festividade em alguma igreja para você se apresentar lá? Hoje eu tenho que ir porque hoje é festa. Mas quando caminhamos para o caminho da desobediência, o Senhor nos disciplina. Enfermidades, problemas financeiros, pessoas na família que não trabalham, para que muitas das vezes gere em nós, é claro que ninguém quer isso,
Muita gente diz: ah, Deus, eu não posso, não quero estar doente, eu não quero isso. Quem quer, né? E que Deus nos conserve com saúde, próspero, né? E que tenha uma família. Mas Deus usa esse tipo de pessoas, para que muitas vezes gerem em nós frutos, fruto de justiça. Como alguém quer ter paciência sem ter alguém para exercitar a paciência? O amor, que é o fruto, a paz no meio da guerra, será a voz da paz, a benignidade, a longanimidade, a bondade, a fé e a fidelidade, o domínio próprio. Como vai gerar em nós esses frutos se nós nos exercitamos? Primeiro, Deus castiga de maneira sábia. Segundo, Deus castiga seletivamente. Como é que é? Deus castiga seletivamente. Sim, versículo 11. De maneiras que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Vejam só, o povo de Deus foi poupado, não teve tumores, mas o povo egípcio foi castigado por estes tumores. Os magos, que eram sacerdotes de Faraó, né, que diziam que suas fórmulas mágicas, que era o poder entre os deuses, que eram seus representantes na terra, os tumores pegou os magos e eles não puderam, né, ficar curados. Tal era que eles não puderam ficar na presença de Moisés por causa dos tumores. Deus humilhou os falsos sacerdotes, os falsos profetas, os falsos deuses que também eles cultuavam, que diziam ter algum poder. E aqui nós vemos que vai ser a última vez que eles vão aparecer na história das 10 pragas. Depois eles não aparecem mais, porque eles não tiveram sucesso na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta agora menos ainda. E quem eram os deuses dessa praga, dessa sexta praga? Quais eram os seus nomes? O primeiro, eram alguns, né? Porque é um Deus para cada coisa, né? Nós temos um Deus único, suficiente, um só Deus, um só Senhor, aleluia, Jesus, um só Criador dos céus e da terra, um só Deus. Nós cremos assim, nós somos monoteístas, cremos no único Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, único Deus, e fora Ele não existe Deus, não existe. O primeiro Deus dessa praga, dessa sexta praga, Amon-Ra, aleluia, Jesus, que para os egípcios esse Deus falso, criado pela mente humana, era Deus criador, que dissolvia os males e que repelia as doenças. Imagina, aquele que tinha o poder de fazer tais coisas, repelir os males, né, dissolvia os males e repelir as doenças, foi vencido. Amon-Ra. Outro Deus, o Deus das artes terapêuticas, o Deus Tote, Deus das artes terapêuticas. Outro Deus também, terceiro agora, Imhotep, Deus da medicina. Vai analisando aí, terapeuta, medicina, um Deus que dizia que repelia os males, as doenças.
Quarto, Sekhemete, deusa que tinha uma cabeça de leoa, cuja atribuição era provocar a pandemia e acabar com ela. Ela provocava a pandemia, mas também acabava com ela. Só que Deus desmascarou todos esses deuses fajutos, que não tinham poder nenhum. Mesmo os egípcios clamando por eles não foram ouvidos. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Vejam só, aqui nós vemos deuses do bem-estar do corpo, da terapia e de alguma forma de medicina daquela época. Qual a aplicação que nós temos dessa palavra? Faraó confiava nos seus deuses ligados a medicinas. E quantos confiam mais na ciência do que em Deus? Quantos? Ah, mas tem um tratamento lá nos Estados Unidos que vai resolver o problema. E quantos já foram lá nos Estados Unidos achando que ia ser curado? E morreram lá. Aleluia, Jesus. Muitos homens acham que a medicina, que a tecnologia são obra das mãos dos homens. Aí está o engano. Aí está o engano. Que não tem nada a ver com Deus. São os ídolos modernos. A nossa confiança não pode estar nisso, pois elas são limitadas. E nem toda doença a medicina e nem a tecnologia pode curar. Eles não são onipotentes, mas Deus é onipotente. Deus não só pode curar a enfermidade, mas também salva o homem da morte. Que medicina, que tecnologia pode fazer com que um homem, aleluia, Jesus, viva depois da morte? Só Deus. A medicina nem a tecnologia pode fazer isso. Porque até os atletas que têm disciplina, que têm uma alimentação balanceada, que fazem exercício, morrem. Então a gente se apoiar a nossa vida nessas coisas é vão. A nossa vida e da morte está nas mãos de Deus. Jó 5,18. A nossa vida, aleluia, Jesus. Jó 5,18. Aqui está. Jó 5,18. Diz assim: porque ele fez a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e suas mãos curam. Quem é que cura aqui? Deus. O próprio Jó está falando isso. Quem é que curou Jó? Foi a medicina? Foram os médicos? Deus curou Jó. Deus curou o rei Ezequias. Deus curou a sogra de Pedro. Deus curou uma multidão de pessoas através de Jesus, que Ele é o próprio Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quem é que cura? Quem dá saúde ao homem? Deus. Então quer dizer que eu não preciso ir para o médico? Você tem que ir para o médico. Se você estiver doente, vá. Mas uma coisa que a gente tem que ter certeza, que a nossa vida está na mão de Deus e não do médico. Ele pode até sentenciar o homem à morte, mas quem dá a última palavra é Deus. Nós estamos nas mãos de Deus e não da ciência. Muito exaltou a vacina, né? Tá vendo? Viva a ciência. Deveriam glorificar a Deus.
Porque a Bíblia diz: por ele, para ele são todas as coisas. Se Deus deu condições ou sabedoria para que o homem fizesse qualquer coisa nessa terra, provém dele. Provém dele. Porque a própria palavra do Senhor nos fala que nos últimos dias a ciência, o conhecimento seria multiplicado. E quem daria isso ao homem? Deus. Terceiro, Deus castiga o endurecimento do coração. Deus castiga o homem endurecendo o seu próprio coração. Versículo 12 de Êxodo. 9:12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Aqui novamente nós vemos Deus endurecendo o coração de Faraó. Deus castiga o ímpio, endurecendo o seu coração. Vejam só, cada praga, o coração de Faraó se tornava cada vez mais duro. Aleluia, Jesus. Vemos lá em Romanos 1,18. Romanos 1,18, 18 ao 32. Capítulo 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Depois você lê. Mas vamos continuar, não precisa tirar ainda não. Viram só, a ira de Deus contra o pecado. Como Deus faz isso? Como Deus castiga o homem, a humanidade? Entregando o homem ao seu pecado. Simplesmente Deus entregou. Na língua grega, essa palavra usada no sentido judicial, né? Entregue ao juiz, estou te entregando ao juiz, ou estou te entregando a pena de morte. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo nome do Senhor. Aí vamos ver, versículo 24 desse mesmo. Vai no 24. Olha que Deus entregou, olha que Deus entregou o homem. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Primeiro, Deus entregou o homem à imundícia. Por isso você vê os homens fazem cada coisa que tu vê, meu Deus, como um ser humano pode fazer isso? Deus os entregou à imundícia. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. Deus entregou o pecador às suas paixões infames do seu coração. Aí você vai ver uma diversidade muito grande por aí, cada coisa absurda. Aleluia, Jesus. Por causa das paixões infames do coração do homem, a promiscuidade. Aleluia, Jesus, cada vez, crescendo, porque Deus os entregou aos seus pecados e às suas paixões. O 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. E terceiro, Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Uma disposição mental reprovável. Para eles, para o mundo, o que eles fazem está certo.
O que eles fazem dá certo, porque é o que eles gostam. O que é importante é eles serem felizes. O importante é ser feliz. Então Deus os entregou a imundície no versículo 24, as paixões infames no versículo 26, no 28 Deus os entregou à disposição mental reprovada. Deus entregou o judicial aos seus próprios pecados. E nós vemos no nosso país, no Brasil, cada dia mais, mesmo depois da pandemia, que achávamos que o povo iriam se voltar mais para Deus, reconhecer a dependência de Deus, que sem Deus não somos nada, mas mesmo assim o povo se voltou contra Deus. Até mesmo aqueles que estavam dentro das igrejas, muitos foram e nem voltaram mais. Alô Jesus, glória a Deus. E nós vemos que o mundo está caminhando, o Brasil está caminhando de mal a pior. Sabe por quê? A passos largos, porque se esqueceram de Deus, se afastaram de Deus, e Deus os entregou na imoralidade, que é o caminho que vai trazer o juízo a eles. E qual a solução que nós cristãos, aqueles que são filhos realmente sinceros, temos? É aquele que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar a mim e se converter do seu mau caminho, então eu virei dos altos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aleluia, Jesus. Lembra de Jonas? Jonas pregou juízo para a cidade de Nínive. Sabe que aquele povo, quando ouviu o juízo de Deus, eles se arrependeram com pano, com saco e cinza, e jejuaram 3 dias diante do Senhor, e se converteram, e Deus os perdoou. E muitos não têm dado atenção à palavra, desprezam. Isso não é para mim, isso é coisa de crente. Não é coisa de crente não, é a palavra de Deus. A própria palavra crente significa aquele que crê em Cristo. Isso é o significado de crente, cristão. As pragas das úlceras e tumores foram terríveis, não só para os egípcios. Lembra que eu disse para vocês que quando nós estamos falando aqui das 10 pragas, as referências não estão somente para o passado, mas para o tempo presente. Essas pragas voltarão no Apocalipse. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. Essas pragas serão no juízo final do Apocalipse 16, versículo 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham um sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Veja, a mesma praga que aconteceu lá no passado, 3.500 anos atrás, voltará a acontecer no dia do juízo, no dia do Apocalipse. Aleluia, Jesus. Qual é a situação de nós sem Deus, sem Cristo? Terrível, porque sobre, aleluia, Jesus, glória a Deus, santo nome do Senhor. Porque a situação do homem sem Deus e sem Cristo é terrível, porque a taça da ira de Deus virá sobre a humanidade,
sobre todos aqueles que se esqueceram de Deus. Se na pandemia foi algo terrível para o mundo, que foi um pequeno sinal do que o homem sem Deus ele é nada, imagine quando as taças da ira de Deus forem derramadas sobre essa terra. O melhor é a gente se firmar em Deus. Em Mateus 24 diz, registra aquilo que vai acontecer antes das pragas, o que está para acontecer nos dias finais: o aumento dos terremotos, os aumentos da morte, da fome, de guerras, doenças. Isso tudo está descrito lá em Mateus 24. Aquilo é um aviso de Deus para o homem. Está escrito, quem disse foi o próprio Jesus Cristo. Para que ele disse aquilo? Para nos alertar, para que a gente não seja pego de surpresa, como muita gente vai ser pega de surpresa. Mas a Bíblia diz: enquanto a vida, há esperança. Volte para Cristo, se arrependa dos pecados. Todos nós temos que arrepender todos os dias do nosso pecado. Todos nós somos pecadores. Eu, você, todos nós somos pecadores. Para que a graça de Deus nos alcance, para que a misericórdia de Deus nos alcance através de Jesus Cristo. Porque o homem que não reconhece que está doente não precisa de médico. É isso que Jesus diz. Mas nós reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa necessidade de Deus todos os dias. Que se não for Deus, a gente não permanece de pé. Se não for Deus, a nossa natureza vai nos levar sempre de um abismo para o outro abismo. Porque a natureza, todo homem é mau e maligno. Todo homem é mau e maligno. Todo homem. Nós podemos falar daquele que mata, mas a gente também pode matar. No momento de furor e de ira, numa situação, para salvar a nossa própria vida, você é capaz até de matar uma outra pessoa. Então aqui nós não estamos para julgar, nós estamos para levar a mensagem de Cristo, para que as pessoas reconheçam que sem Deus, que é a própria vida, nós não temos vida em nós mesmos. Nós seremos escravos do pecado. Deus castiga com endurecimento. A Bíblia diz: coisa horrível é cair na mão dos Deus vivos. Coisa horrível é cair na mão dos Deus vivos. Arrependa-se enquanto há tempo, busque enquanto se pode achar. Não menospreze o tempo de Deus. Não deixe de buscá-lo. Depois eu vou, no outro eu vou. Você não pode ter muitas das vezes o outro culto, a outra oportunidade. Enquanto há dia, há esperança. Deus, aleluia, Jesus trabalha com o seu povo com disciplina. Deus trabalha com o seu povo cristão com disciplina. E para que Deus disciplina o seu povo? Para aproveitamento, não para nos destruir. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo no luto, na doença, na adversidade, no problema. Aleluia, Jesus. Se nós cremos que nós estamos em Deus e Deus está em nós, até no mais difícil problema, sabemos que Deus está conosco, como Deus estava com Jó. Quando na situação mais difícil que ele passou na sua vida, perdendo sua família, perdendo os seus filhos, perdendo os seus bens, perdendo a sua saúde, quando ele diz: reconheço que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido.
Lá versículo 45, do 42, versículo 5 diz: falava eu do que eu não conhecia. Antes meus olhos eu conheci apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Houve um crescimento, uma intimidade maior com Deus, no sofrimento de Jó. Quanto a ímpios, Deus trata com castigo, com juízo. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. O que Jesus fez por nós? 53. Versículo 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Você sabe o que quer dizer essa mensagem? Cristo foi castigado no nosso lugar, para que nós não fôssemos castigados. Aleluia, Jesus, como os ímpios, Ele suportou por nós. Jesus suportou. Hoje nós temos a disciplina, porque nós somos filhos de Deus. E hoje temos uma coisa chamada paz, que o mundo não tem. E, aleluia, Jesus, e Ele não nos deu a nossa recompensa do nosso pecado. E qual é a recompensa do nosso pecado? Do todo homem que é pecador? A morte eterna e o inferno. Mas Deus, através do seu Filho Jesus, nos deu a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz com Deus. Porque imagine você ser inimigo de Deus. Horrível coisa é cair na mão de Deus. Mas para que a gente tenha paz, a paz verdadeira, que vem de Deus, temos que ter o seu Filho Jesus sobre a nossa vida. Porque só Ele pode dar a verdadeira paz. Só Ele pode nos livrar do castigo, aleluia, do juízo de Deus, para nos salvar, para salvar-nos de nós mesmos, que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Enquanto ele não descer da cadeira e deixar Cristo reinar sobre a sua vida, ele nunca vai ter paz. Mesmo comprando muita coisa na sua vida, mesmo tendo bens, mesmo tendo casas maravilhosas, carros maravilhosos, tendo uma conta bancária enorme, que possa ter gerações e gerações da sua família poder usufruir desse dinheiro, ele não vai ter paz. A Bíblia diz que ele vai viver com uma aflição. Deus vai tirar o prazer dele. Mas nós, que temos a Cristo, temos tudo. Lembra que Jesus disse à mulher samaritana: da água que você bebe, você vai voltar a ter sede, mas da água que eu te der, você nunca mais terá sede, porque dentro do seu interior correrá um rio de águas vivas, que correrão para a vida eterna. Jesus não tornou aquela mulher rica, Deus não mudou a situação dela financeira, aleluia, Jesus, não. Jesus trouxe àquela mulher uma coisa que ela procurava, nas pessoas, nas coisas, vida. Jesus trouxe vida, e vida com abundância.
E só Ele pode trazer a vida como acontece na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos fazer a oração da fé. Ore comigo. Fale com este Deus. Apresente a Ele o seu problema, que Ele pode dar solução, nos trazendo paz, nos trazendo consolo, nos trazendo esperança no meio do caos, no meio da guerra. Senhor, nessa noite, Jesus, como diz Davi, ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, em ti confiarei. Assim, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Jesus, como o Senhor, como o único e suficiente Salvador da nossa alma, Jesus, como Deus e Senhor da nossa vida, Jesus. Sem o Senhor não teremos o fôlego de vida, não teremos saúde para estar aqui se o Senhor não nos deixe. Mas o Senhor nos guardou, nos sustentou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Toma a tua igreja, toma o teu povo, toma os teus servos, sei que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Que são aqueles, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor livre do juízo final. Aleluia, Jesus, que nos repreenda, aleluia, que nos discipline, Senhor, como filhos, para que a gente volte a alguns caminhos, para que a gente se arrependa do nosso próprio pecado, Senhor, que tão tenazmente nos assedia todos os dias. Mas que dessa noite, Jesus, o seu povo que aqui está, clamando e rogando a sua graça, Senhor, que como o tempo outrora, Senhor, que aquele povo colocou nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro, para que quando o anjo da morte passasse e visse o sangue sobre aquela casa, não trouxesse mal àquela casa, não trouxesse morte. Mas aquele que não tinha o sangue do Cordeiro, foram atingidos, Senhor, com males, com peste, com praga, com morte, Jesus. Mas nessa noite, Senhor, nos tomas em tuas mãos, unge a nossa vida com teu sangue, Jesus, com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor. Toma o teu povo, restaura lares, restaura a família, Jesus, manda sorte, conduza o teu povo, Senhor, ao arrependimento, a nós se voltarmos para ti, Jesus, a reconhecermos o nosso pecado diante de ti, Jesus. Como Pedro, Senhor, que disse: Senhor, afasta-te de mim, que sou um pecador. E o Senhor diz agora: farei de ti não mais pecadores de peixe, pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor Jesus. Sustenta a nossa vida, sustenta a nossa família. Dirige o nosso espaço, que aqui está ouvindo, que esteja doente, seja curado pela tua palavra. Seja restaurado este lar, essa família, que manifeste, Senhor, o teu poder e a tua glória, e a tua misericórdia, Senhor, sobre esta vida nesta noite. Abençoa o teu povo e a tua igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.